Então, se você abriu esse vídeo porque você está curioso para saber se vale a pena ou não fazer faculdade para trabalhar com jogos do 3D no Brasil, eu trabalho com jogos já vai fazer 10 anos, não, já faz mais de 10 anos. Hoje em dia eu trabalho na Blizzard aqui na Califórnia, mas eu comecei no Brasil, eu cheguei a cursar 3 faculdades e não me formei nenhuma. E aí nesse vídeo vou contar um pouco dessa minha experiência, né, de mais de 10 anos, de ter feito 3 faculdades diferentes, de 3 matérias diferentes. E para dizer para você, no final, né, eu vou dizer se vale ou não a pena, na minha opinião, fazer uma faculdade para trabalhar com jogos, trabalhar com 3D no Brasil. Ou então, meu nome é Igor Silva, sou artista técnico, trabalho há mais de 10 anos com jogos. Hoje em dia eu trabalho aqui na Blizzard, na Califórnia, e eu já fiz 3 faculdades, como eu disse anteriormente. Eu fiz faculdade de design gráfico, de engenharia agrícola e de animação 3D. Era animação no geral, assim, né? É porque eu sempre fui focado nessa parte de 3D, assim. E vale a pena fazer a faculdade, né? Essa eu acho que é uma pergunta que eu recebo no meu Instagram direto, assim. Muita gente que entra em contato comigo, que me encontra no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, pergunta, vale a pena fazer uma faculdade? Que faculdade que eu indico? Que curso que eu indico? Então, e a resposta não é uma resposta curta, assim. Eu acho que é muito depende, sabe? Porque eu já vi gente falando que, tipo, não vale a pena, é perda de dinheiro, sabe? É muito melhor fazer um curso e tal. E eu não concordo de falar nessa maneira, porque eu acho que é muito uma galera que quer vender curso ou que é muito extremista, assim, do tipo, não, estuda sozinho você vai melhorar. Eu concordo, se você estudar sozinho você acho que vai chegar mais rápido, mas fazer faculdade tem a sua importância também, então eu não acho que vale a pena ser descartado, né? Então acho que tem uns pontos positivos, pontos negativos, e aí você vai entender o que for melhor pra você, né? Então eu vou começar aqui. Eu anotei aqui embaixo no caderninho para não me perder muito quando estou falando. Os lados positivos, né? Primeiro lado positivo que eu acho é networking. Então, quando você entra na faculdade, você vai ser obrigado a fazer grupos e fazer projetos em grupo. Então, você vai ter que aprender a lidar com pessoas, a trabalhar em equipe. E você vai conhecer pessoas também que no futuro podem ser parceiros seus. Pode abrir um estúdio junto, né? Tem muita gente que conhece gente na faculdade abre estúdio, ou que vai pro futuro te indicar para alguma coisa. Então, vamos dizer que você gosta de fazer 3D e o cara que está fazendo faculdade contigo gosta de fazer 2D. Tá? E aí ele entra numa empresa que aí tem uma vaga de 3D, ele te conhece, te indica. Então, tipo assim, network é uma coisa muito importante na área de 3D. E eu acho que é uma coisa que não pode ser esquecida, né? Quando você vai falar sobre faculdade, assim. Porque eu fiz 3 faculdades diferentes, 5 anos de faculdade no total, acabou que eu não me formei. Mas eu fiz antes um curso de ensino médio técnico de programação de jogos digitais, que foi onde abriu as portas para mim de jogos, né? Que aí vem pro meu tópico 2 aqui sobre os pontos positivos, que é a introdução a esse mundo de desenvolvimento de jogos, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida e não é uma coisa tipo única, né? São vários caminhos que você pode seguir para trabalhar com jogos. Então, eu acho que vale a pena se você ainda não sabe muito bem, não conhece muito bem sobre desenvolvimento de jogos. Então, se você caiu nesse vídeo aqui só porque você, sei lá, tem 16 anos, 17 anos, ainda tá na dúvida do que fazer, gosta de jogos, talvez, sabe, quer achar uma área dentro de jogos que você quer trabalhar, eu acho que vale muito a pena como uma introdução, assim, para você já chegar, explorar um pouco de tudo, fazer um pouco de programação, um pouco de 2D, um pouco de 3D, e aí lá dentro, depois dessa introdução, né, fazendo networking e tal, você, não, eu quero trabalhar com isso aqui, essa aqui é a parte que eu gostei, a parte que eu quero explorar e tal, quero seguir, quero focar para trabalhar. Então acho que isso também é muito importante, né? E o terceiro ponto positivo é o diploma. Porque querendo ou não, o diploma ainda vale alguma coisa para trabalhar com 3D, assim. Não é muito necessário, o principal é portfólio, mas pode te fechar algumas portas, ter um diploma pode te fechar algumas portas ou abrir. No meu caso, por exemplo, eu não tenho portfólio. Então, duas coisas que meio que me atrapalharam um pouco nisso. Primeiro, eu tive que ter um currículo, um portfólio bom para eles me chamarem, né? Mas aconteceu 2 histórias. A primeira foi uma recrutadora da Ubisoft, né, que trabalhava nos Assassin's Creed, se eu não me engano, lá de Quebec, no Canadá, entrou em contato comigo no LinkedIn e falou, você quer conversar, seu perfil é interessante e tal, e aí me mandou o perfil da vaga. Só que antes de a gente marcar a entrevista, a gente falou, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida, você tem faculdade? Aí eu falei, não tenho. Ela, então beleza, né, nem adianta conversar porque a gente não pode fazer imigração, porque é a lei de Quebec. Quebec lá no Canadá, pelo menos naquela época, sei lá, 2019, 2018, 2020, só podia trazer imigrantes para trabalhar lá se tivesse graduação. Então, tipo assim, qualquer graduação que fosse, tá ligado? Então, no caso, eu não tinha graduação, então eu nem cheguei a conversar com ele. Então, podia talvez ser uma oportunidade do meu primeiro estúdio AAA, assim, porque foi antes de eu vir trabalhar na Blizzard, né? E foi uma oportunidade que eu perdi porque eu não tinha um diploma.
E a outra coisa foi, já aqui na Blizzard, na hora de aplicar pro visto, se você tem um diploma, isso ajuda muito, te dá muito ponto, assim, na hora de você aplicar pro visto, né? E tem alguns vistos também que você precisa ter a faculdade para você pegar esse visto, que é o visto, por exemplo, o H1B. E tendo diploma ajuda. Eu, no meu caso, não tenho diploma. E aí, para eles conseguirem meu visto, eles tiveram que, como eu já tinha, né, 10, 9 anos de experiência, isso ajudou. E aí eles tiveram que fazer uma prova, tipo, com várias... Eles tiveram que pegar várias coisas assim e provar pro governo que eu não tinha faculdade, mas eu tinha experiência equivalente a uma graduação, tá ligado? Então acho que diploma é uma coisa também que o pessoal não dá muita bola, porque tem muita gente, né, que veio pra cá ou que trabalha sem diploma. Isso é verdade, eu sou um exemplo. Eu acho que Rafael Grassetti também não tem faculdade, enfim. Mas é uma coisa que pode te ajudar. Então, se você está começando aquela introdução, ficar 2 aninhos, 3 anos ali estudando na faculdade, fazendo network, sabe, aprendendo para você entender para que lado que você vai, e você só sai com diploma, mano, pode ser essencial para sua carreira, sabe? Então, se você está numa faculdade já, né, eu não diria que desista agora ou tal, principalmente já tiver para se formar, assim, sabe? Mas agora, eu falei os lados negativos e agora eu falei os lados positivos e agora eu vou falar os lados negativos, né? Na minha opinião. Primeiro, é o tempo. Por quê? Eu acabei de falar, né? Você pode ficar 2, 3 aninhos ali, mas se você pegar esse tempo e você for focado e conseguir estudar em casa já focado no que você quer, então vamos dizer que você já conhece 3D, você já explorou, e aí você adora fazer personagem, assim. Modelar personagem é um negócio que, tipo assim, se ficar horas ali e tal... Mano, se você pegar esses 2, 3 anos e ficar 100% focado nisso, tipo, se você for regrado, sabe, igual, né, porque na faculdade você é obrigado a ir, porque você tem que ter presença e tal. Se você conseguir ter essa mesma disciplina em casa, e aí eu acho que você vai estar muito melhor depois desses 3 anos do que você tivesse na faculdade. Mas é aquilo, se você já sabe o que você quer, se você tem a disciplina de estudar em casa, fazer um curso e tal, beleza. Se não, de novo, eu acho que a faculdade é bom para isso como curso introdutório, né, para você tá ainda naquela mesma temática ali de escola e tal, de ir todo dia, enfim, seguir o horário de aula e tal, isso pode ajudar muita gente. A segunda coisa, que é o lado negativo, é o dinheiro, né? É o custo que essa faculdade vai ter. Dificilmente você vai achar uma faculdade de jogos gratuita, e talvez você pode fazer uma faculdade de design gráfico numa federal, que aí vai ser gratuito, e aí pode ter ali, né, uma coisa mais um pouco a ver, se você quer trabalhar com arte, com 3D, que foi mais ou menos o que eu fiz, ou uma faculdade de animação também, eu fiz na UFSC, né, na Federal de Santa Catarina, então isso pode ajudar. Mas a maioria dos cursos vão ser pagos, porque é um mercado que está começando ainda, não é tão, principalmente se você quer trabalhar com 3D e arte e tal, não é tão, né, explorado assim. E é isso, aí você vai ter esse dinheiro, talvez pegar esse dinheiro e aplicar num curso, se você já sabe exatamente o que você quer, então tipo, já sei que eu quero trabalhar com animação, já sei que eu quero trabalhar com modelagem. Se você pegar esse dinheiro que você botaria na faculdade e botar num curso, talvez você aprenda muito mais rápido. Mas de novo, entra naquela mesmo sistema da disciplina, sabe, de você tá ali estudando. E também às vezes é uma coisa de conversar com os pais, assim, muitos pais podem não entender essa área, não acreditar talvez muito, e é uma coisa de cobrança de família, tipo, não, você tem que ter uma faculdade, sabe? E aí você vai bater de frente, às vezes é uma briga que você não quer comprar, sabe? Então vai lá, faz a faculdade enquanto você está estudando por fora, sabe? Ou se a família for de boa, então faz o curso focado já, que aí você já economiza tempo. E aí a terceira coisa do lado negativo, já tem um pouco a ver mais disso que eu falei de tempo também, né? Que é depois você vai precisar estudar mais disso. Por quê? Pelo todas as faculdades que eu já vi por aí, que eu já conversei com amigos que fizeram e tal, é um bom curso introdutório, como eu falei, um curso que você vai fazer um network, você vai aprender sobre modelagem, sobre criar um jogo e tal, mas quando você sair desse curso, você vai ter um portfólio pequeno, mas ainda você vai ter que se especializar depois. Então, vamos dizer que você está ali fazendo curso, aí você curte a área de animação, você fez a animação para o seu jogo né, cada semestre aí que você faz um jogo, você fez a animação desses jogos e tal, você vai ter um portfóliozinho, mas aí é agora de especializar, é hora agora de se especializar, né? Então você não vai estudar mais o resto, tipo, modelagem, game design e tal, vai focar só em animação. Então você vai procurar um curso de animação, vai começar a fazer portfólio só em animação. Então esse seria um outro lado negativo, que a faculdade não vai te dar tudo que você precisa, mas ela vai te dar aquela base
para que você possa entrar nesse mundo de 3D, né? E esse vídeo é um vídeo de conversa, assim, que eu quero soltar, além dos cursos tutorial, né? No canal aqui, o que eu tô pensando agora, em soltar 2 vídeos por dia, um assim, mais conversando com a gente, como se eu estivesse num bar com vocês, estivesse numa festa, a gente parasse pra conversar e eu dasse meu ponto de vista sobre a área, sobre, enfim, alguma coisa relacionada a jogos ou a 3D. Então, vamos conversar aqui, não deixa ser isso aqui só um monólogo, né? Deixa seus comentários aqui, a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, se você fez faculdade de jogos ou de 3D, alguma coisa, se ajudou você, né? Porque no meu caso, eu fiz faculdade de design gráfico, engenharia e animação. No caso do design gráfico, eu acho que ajudou muito em questão de eu fazer um currículo um pouquinho melhorzinho. Tipo, não considero design gráfico, acho muito ruim nessa área de qualquer coisa gráfica assim. Mas pelo menos me dá uma base básica para poder mexer no Photoshop, para fazer, sei lá, uma thumbnail para esses vídeos, sou eu mesmo que faço. Então, tipo, ter um conhecimento básico. Na hora de eu fazer, né, na época eu fazia umas texturas, assim, era legal ter um conhecimento de teoria da cor, sabe? Então, por mais que não seja uma faculdade que eu aproveitei 100%, tem uma teoriazinha ali que é legal eu manter até hoje, assim, né? Engenharia, praticamente nada. O lado bom foi eu estudar matemática. E hoje, como eu trabalho como artista técnico, eu uso muito matemática no meu dia a dia, principalmente para hora de fazer script também. Então, tipo, acho que tudo que você estudar, você acaba podendo utilizar no futuro, né? Nem que seja um pouquinho, assim. E de animação também nem se fala, né? Porque eu trabalhei uma época como animador, antes de migrar para Tech Art. E hoje em dia, Tech Art, eu trabalho como artista técnico de personagem, né? Que é fazendo a parte de rigging e tal, que também é relacionada à parte de animação. Então, é legal eu ter a base de animação para a área que eu trabalho, né? Então, de novo, eu não me formei, mas me deu um conhecimento legal. E eu não ter me formado também foi aquilo que eu comentei, infelizmente, me atrapalhou 2 vezes, né? Na parte do visto, graças a Deus não deu nenhum problema, consegui o visto mesmo assim, mas poderia ter dado problema. E na parte dessa oferta para trabalhar na Ubisoft, né? Que no final foi negada porque eu tinha faculdade, assim, a gente nem conversou, eu tentei ainda desenrolar com ela, mas eu tenho um curso técnico, ela não... mas pô, se eu tiver... Ela, não adianta. Aí ela só mandou assim, não adianta, tipo, é o bagulho do governo, não tem nada que eu possa fazer. O governo simplesmente não permite. Eu falei, beleza. E aí foi uma oportunidade que eu perdi, né? E falando em curso, né, pra você que tá agora querendo aprender e tal, eu vou deixar aqui um vídeo pra você que quer aprender Unreal. Pra mim, eu acho que é uma ferramenta necessária para quem quer estudar essa parte de 3D, quer se especializar nessa área de jogos, independente da área que você seja, de animação, de modelagem, de programação, game design, acho que mexer numa engine é uma coisa muito importante e a Unreal eu acho que é uma das principais hoje em dia. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar um like, curtir e mais uma vez deixa seu comentário aqui, vamos conversar, vamos abrir essa conversa aqui sobre faculdade, se você concorda, se você não concorda. E é isso, abraço!